Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa jornada de psicologia bariátrica. Vamos lá, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui para a jornada. A jornada de psicologia bariátrica, ela vai durar 3 dias, e nesses 3 dias eu não vou só passar aqui conteúdo teórico para vocês, mas também vou ensinar para vocês como que eu consegui, na minha prática clínica, aumentar meu número de atendimentos, me sentir mais segura nos atendimentos, no manejo clínico, e eu acabei tendo que fazer um caminho, seguir um caminho meio de tentativa e erro, descoberta aos poucos. Nem todos os cursos que eu tive acesso foram tão bons assim nessa área. Então, eu estou oferecendo para vocês aqui hoje, nessa jornada, e depois com o curso de capacitação que vão abrir as vagas no dia 9, eu vou oferecer para vocês tudo que eu queria saber lá atrás, quando eu comecei em 2015 na área de cirurgia bariátrica e não sabia, tá? Não tinha como, fui aprendendo meio na raça. Então, o que você vai aprender hoje é muito mais que conteúdo teórico, mas também você vai aprender como ter mais atendimentos no consultório, os caminhos para isso dentro da avaliação da cirurgia bariátrica, para você ter mais segurança na prática clínica, a partir todo de um check-in aqui que a gente vai fazer, né? Eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Mais resultados para os seus pacientes, porque conforme a gente vai estudando, aprendendo, a gente acaba também ajudando mais nossos pacientes nesse caminho, nesse projeto de vida, nessa transformação de vida que é a cirurgia bariátrica, né? E também mais previsibilidade no faturamento do seu consultório, por quê? É muito complicado quando a gente depende de só um tipo de atuação. E tendo o consultório, mas tendo também essa prática clínica das avaliações e preparo para a cirurgia, você acaba aumentando o repertório, aumentando a chance de ter um faturamento, alavancar o seu consultório, viver bem da psicologia, mas sem ficar escrava de uma agenda lotada. Maior visibilidade na área do comportamento alimentar e cirurgia bariátrica, se tornando uma referência nessa área. Então, o que é uma referência na área? Não é, de repente, quero ficar famosa na área, não necessariamente isso, mas ser uma profissional que passa confiança para outros profissionais que vão te encaminhar, cirurgiões bariátricos, né, nutricionistas, endócrino, e uma maior realização profissional, que comigo foi dessa forma, eu espero que para você também, que isso te traga novos caminhos, uma realização maior na sua vida. Então vamos lá? Eu vou mostrar para vocês aqui, contar a minha história, porque para vocês saberem quem que é essa pessoa aqui que está ensinando para vocês sobre tudo isso, falando sobre tudo isso, e aí ao invés de mostrar apenas tópicos aí do meu currículo, eu vou contar para vocês a minha história e espero que de repente possa servir de inspiração também para você, caso sinta alguma identificação. Deixa eu ver se eu... Ah, que bom. Liliane, boa noite. Agora sim, consegui ver aqui o chat. Então, vamos lá. Voltando aqui à apresentação. Bom, tudo começou, né, aqui, né, na foto anterior, da minha formatura, que já faz 17, 18 anos, acho que 2024 já fazem 18 anos de formada, é muito tempo, quando eu paro para pensar, eu até me assusto. Tá aí minha carinha, recém-formada, né, mais jovem e mais loira também. E aqui, gente, depois da faculdade, eu resolvi sair de Franca, que é onde eu fiz faculdade, e ir para São Paulo para fazer uma especialização na área de psicossomática. Porque eu sempre gostei muito da relação do corpo com a mente, dessa relação que hoje em dia, né, a gente nem fala mais muito em psicossomático, nem fala mais muito corpo e mente, porque a gente sabe que é tudo uma coisa só. Mas eu sempre fui fascinada por como a nossa saúde, né, se manifestava, saúde emocional se manifestava pelo corpo muitas vezes, com algumas doenças muito, muito somáticas, né, como por exemplo, as doenças autoimunes, o vitiligo, uma enxaqueca, quando a gente fala, né, de doenças
mais explícitas, a gente fala também da doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, que são doenças mais evidentes, né? O quanto que o emocional afeta o corpo. E aí eu fui estudar, fui fazer 3 anos de especialização em psicossomática e também, ao mesmo tempo, eu fui fazer aprimoramento no Hospital das Clínicas, na clínica de gastroenterologia, porque eu já gostava muito da área de obesidade, já gostava da área dos transtornos alimentares. Inclusive, na faculdade, desde o primeiro ano da faculdade, eu já estudo essa área. Eu lembro que o meu primeiro trabalhinho lá de metodologia científica, no primeiro ano de faculdade, foi sobre obesidade infantil. E o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, também foi sobre obesidade infantil, a prática clínica, né, na obesidade infantil. E aí eu entrevistei psicólogas, né, da cidade de Franca, onde eu fiz faculdade, para entender melhor como que era o atendimento de pacientes obesos e tudo mais. E aí a minha turma, né, lá do aprimoramento, o aprimoramento é 1 ano que a gente fica trabalhando no hospital 40 horas por dia, mas também tem as aulas da especialização, né? Então, aqui foi o dia que a gente apresentou o trabalho de conclusão de curso, que era um artigo, na verdade, né, para publicação. Aqui eu já terminei as especializações, terminei o aprimoramento, que aliás foi uma fase bem assim difícil, estressante. Eu até inventei de fazer 2 especializações ao mesmo tempo, então quando eu paro para pensar, eu falo, meu Deus, como eu dei conta. Mas foi uma fase muito rica, de muito aprendizado. E aí depois eu tive um breve tempo de trabalho na área de RH, mas foi coisa assim de uns 6 meses, né? Porque foi a primeira oportunidade que me apareceu. E aí, logo depois, felizmente, eu consegui uma vaga no AME, no Ambulatório Médico de Especialidades de um hospital em São Paulo, que aí eu falei, oba, agora eu estou na área da saúde, né, que é o que eu gosto. Lá no AME, a gente tinha a equipe multidisciplinar com outra psicóloga, fonos, é, é, nutricionistas, então várias especialidades. E aí eu fiquei 6 anos trabalhando nesse ambulatório, atendia público de todos os tipos, e nós fazemos grupos de obesidade, grupos de doenças ligadas a diabetes, do grupo até de feridas de pacientes que não cicatrizavam, enfim, uma riqueza muito grande de coisas, porém, nessa fase, era uma carga horária muito grande, um número de atendimentos muito grandes, e eu ficava muito exausta. Nessa fase, eu mal conseguia é, ter tempo assim para descansar e muito menos para estudar. Não tinha muito tempo para estudar. Mesmo assim, eu e minha amiga, psicóloga do mesmo setor, a gente conseguiu apresentar um trabalho no congresso sobre um caso de obesidade que nós atendíamos lá no ambulatório. E depois, né, desses 6 anos em São Paulo, eu fui para Bauru, voltei para o interior de São Paulo, que é onde eu queria, né, resgatar mais qualidade de vida. Nessa época aqui, gente, era tudo tanto trabalho, tanto estresse, era um público tão difícil do SUS, né, para atender uma demanda de 12 sessões para casos realmente muito graves, muito difíceis. Então, quando eu voltei para o interior, eu queria um estilo novo de vida, porque eu cheguei até a desenvolver uma hipertensão, uma pressão alta, por conta de todo esse estresse. E eu falei, não, preciso mudar radicalmente de vida, cuidar mais de mim. E aí eu fui para uma clínica, um consultório particular, onde eu atuei durante 5 anos, tá? Foi uma fase muito legal. E aqui eu comecei em 2015 com a equipe de cirurgia bariátrica. Eu atendia pacientes gerais, né, de ah, todas as questões, patologias, mas também aqui eu já fazia parte de uma equipe de cirurgia bariátrica. E aí, essa nutricionista que faz parte da equipe comigo, esse é o cirurgião bariátrico. Aqui nós um congresso internacional de cirurgia bariátrica lá em 2016. Até esses dias no Instagram postei essa foto aqui no TBT. Então, até hoje eu faço parte dessa equipe, porém, hoje eu atendo só online, né? Hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, não preciso viajar para atender, não preciso ficar refém, né, de algumas coisas assim que, que o presencial é muito bom, porém o online também traz assim um conforto hoje, uma qualidade de vida que eu desejo para você também, né? Não que eu
ache que você só vai conseguir isso no online, mas eu desejo para você viver bem da psicologia, para você atender seus pacientes, poder cobrar melhor por isso, né, pelos atendimentos, e viver bem da psicologia nesse sentido, para ter qualidade de vida, para estar com a sua família, com seus filhos, é, ter tempo de lazer e ter tempo principalmente de estudo, né? Então, felizmente, hoje a gente tem acesso a muito conteúdo gratuito como esse que vocês estão tendo aqui. E eu quero que vocês contem comigo para tudo que precisar. Caso tenham dúvidas, é só mandar aqui no chat, ou então lá no direct, no Instagram, também tem um canal lá de comunicação comigo, tá? Aqui, então, a equipe também toda da clínica, do consultório, secretários, outros médicos, endócrino. Aqui no AME, eu tive a oportunidade, depois de palestrar, de dar cursos, não mais dentro do AME na equipe, mas como convidada, né? Então, aqui era o AME de Bauru, não o AME de São Paulo, onde eu trabalhei, mas aqui eu me senti em casa, né? E lá a gente fez um trabalho bem legal também com os funcionários, para poder ofertar para os funcionários maior qualidade de vida. Aqui dentro da clínica, já podendo fazer também grupos com mulheres que buscavam emagrecimento sem cirurgia, tá? Outros tipos de tratamento para obesidade, trabalhando a parte da TCC, aplicada ao tratamento aí da obesidade. Outro grupo que eu fiz, o mais leve, muito gostoso, muito bacana, com grupos menores, assim, com todo um material gráfico, foi bem gostoso também. E aqui, fechando as portas, eu acho essa foto muito simbólica para mim, porque foi na pandemia. Foi um momento, assim, muito difícil, porque eu tive que... difícil para todos nós, né, por conta da pandemia, mas difícil para mim também, porque eu tomei a decisão de sair da clínica e ficar no online de fato. Mas hoje em dia eu falo, meu Deus, ainda bem que eu tomei essa decisão, porque hoje realmente as coisas funcionam de um jeito muito melhor para mim, e é isso que eu desejo para você também. E aí, aqui na minha casa, o processo aí de arrumar aqui o meu cantinho, esse espaço que eu tenho aqui em casa hoje, o escritório, para atender meus pacientes, dar aula para vocês e tudo mais, né? Aqui podendo mostrar para vocês o meu cachorro, né? Eu dando aqui a bagunça que fica, né? Com as luzes, com fio para todo. Aqui mesmo, gente, tem fio para todo lado. E mas com muito conforto, né? Tô até descalça aqui dando aula para vocês com todo esse conforto, porque o online permite isso, né? Que a gente possa ter acesso a mais pessoas e ter um conforto também de ter essa qualidade de vida atendendo no nosso lar. Então, eu sou super fã do atendimento online, mas lógico que às vezes eu sinto falta do presencial também em vários momentos. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, gente? Os prós e os contras. Mas essa é a minha história e eu espero que de alguma forma eu te inspire, seja pelas decisões, pelas escolhas ou pelo meu estilo de vida hoje. É, então, eu espero que vocês encontrem o caminho de vocês que seja o melhor para vocês e eu estou aqui para ajudar a, como eu disse, a vocês terem maior segurança no manejo clínico, que vocês alavanquem aí o consultório, os atendimentos para viver bem da psicologia, mas sem perder, né, o eixo de vocês e a essência de vocês, tá bom? Essa frase aqui é a minha frase preferida que eu uso aí de... Só falta tatuar, né? Essa frase, porque ela traz a questão da sorte, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente chega onde chega por sorte, né? E não é muito esforço e dedicação. E a sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado. O Sêneca diz isso, né? Por quê? Porque na verdade, quando a gente está preparada, a gente abre as portas para as oportunidades que estão por perto, que às vezes estão passando na nossa frente. Então, eu espero que você esteja o tempo todo preparado e aqui essa jornada te ajude a se preparar para você tanto buscar oportunidades nessa área, como também estar preparado quando surgirem convites e oportunidades, tá? A gente sabe muito bem que não é sorte, né? É preparo. Então,
Eu quero começar a jornada falando para vocês da demanda, porque muita gente acha eh, que é uma área, assim, que, muito o nicho do nicho, né. "Poxa, mas cirurgia bariátrica é uma área tão pequena, é uma coisa tão específica, mas será que eu vou conseguir ter pacientes? Eu vou conseguir fazer parte de uma equipe, montar uma equipe?". Então vamos lá, eu quero começar mostrando para vocês que sim, tem demanda. Por quê? Quem faz cirurgia bariátrica? Pacientes com obesidade grave, né? E aí eu vou mostrar para vocês a epidemiologia, ou seja, dados da obesidade atuais para vocês verem o quanto que é uma área que está em crescimento e, e que precisa de profissionais capacitados para ajudar nessa área, tá? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que até aqui eu vou mostrar, né? Tá aqui a publicação, essa publicação aqui da Agência Nacional de Saúde, eles mostram que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que nós temos hoje que enfrentar e que a previsão é que em 2025, ou seja, daqui a 2 anos, né, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso. Então, sendo que 700 milhões de indivíduos com obesidade, né, estão com IMC acima de 30. Então, aqui está falando acima do peso, então inclui sobrepeso também, sobrepeso e obesidade, 2,3 bilhões. E 700 milhões, obesidade grau 2 ou grau 3. A obesidade, então, gente, é um problema cognitivo e comportamental. Ou seja, não é só físico, é também muito ligado, vocês sabem disso, muito ligado a como as pessoas pensam e as ações que tomam, comportamento alimentar. Então, a psicologia é a profissão que, nossa, acho que ajuda assim 80% em relação ao tratamento da obesidade, tá? Lógico, estou puxando a sardinha aqui para o nosso lado, 80% é o número que eu estou falando aqui da minha cabeça, mas vocês sabem, os pacientes, quando nos procuram, já tiveram uma tentativa imensa ao longo da vida de vários tratamentos e não tem sucesso muitas vezes, tem reganho de peso, porque a gente sabe hoje que essas dietas restritivas não funcionam, né, a longo prazo. Funcionam por pouco tempo, mas não a longo prazo. E a bariátrica, que é um padrão ouro hoje para pacientes obesidade grau 3, ela é um ótimo tratamento, mas é parte do tratamento. Por quê? Porque a gente sabe que, como é o título da aula de hoje, não é apenas uma cirurgia, é uma cirurgia que envolve toda uma mudança de mentalidade de comportamento, né? Então, por ser a doença mais prevalente hoje no mundo, claro que tem demanda, né, gente? Tem muito demanda para todos os tipos de apoio, auxílio e tratamento que a gente pode dar a essa população, inclusive a bariátrica, tá? Então, mais dados aqui para vocês. Mais de 2 bilhões de pessoas, 30% da população mundial, sofre com sobrepeso e obesidade. É muita gente, né, gente? Infelizmente, é muita gente. Então, a gente tem que se preparar para ajudar os nossos pacientes com obesidade. Então, são proporções epidêmicas e atinge tanto países desenvolvidos quanto os desenvolvidos. Não são só países mais pobres, né? Países ricos também, europeus também acabam tendo problemas, casos de obesidade, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, afeta todas as idades. Infelizmente, a gente tem muitas crianças e adolescentes com obesidade, e obesidade às vezes já em casos graves, por exemplo, a gente vai ver aqui, né? Adolescentes já com 16 anos, dependendo das condições, a gente já indica a bariátrica, tá? Então vamos lá, vamos começar então a aprofundar aqui no tema principal do porquê que a cirurgia não é apenas porque a bariátrica não é apenas uma cirurgia qualquer, mas é uma cirurgia que envolve realmente muitas mudanças, tá? Quero começar aqui com vocês, então, dando uma introdução em relação à obesidade, que é o eixo central da bariátrica. A obesidade, então, é uma doença crônica, definida pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e cuja prevalência é crescente tanto em adultos quanto em crianças. Predispõe a outras enfermidades físicas, assim como reduz a expectativa e qualidade de vida.
Muitas vezes, um grande gatilho para o surgimento da obesidade é o fracasso das dietas e o reganho de peso. Então, 95% das dietas não, após 5 anos, não se mantém. Né? A pessoa acaba tendo um reganho de peso. É um número muito alto, né, de pessoas que não conseguem manter o peso, ou desculpa, não conseguem manter o emagrecimento após uma dieta restritiva. Tá? Então, o que acontece? Alguns teóricos, né, que definem radicalmente que a obesidade é uma doença crônica e pronto, acabou, principalmente na área da saúde. Mas também tem alguns profissionais que já falam de uma doença da obesidade como uma questão biológica que favorece o aparecimento de outras doenças, das comorbidades. Então, uma condição corporal que favorece o aparecimento de diabetes, de hipertensão, esteatose hepática e tudo mais. Tá? Então fica aqui essa plantinha, essa sementinha plantada na sua mente para você se questionar também como que você, o que você acha que faz mais sentido, tá? Mas de qualquer maneira, a definição hoje é como doença crônica, tá? Essas questões de pensar realmente se é uma doença ou algo que favorece outras doenças, também é algo aí para a gente pensar, tá? Hoje, como que a gente classifica a obesidade nos pacientes? Através do MC, que é o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Essa medida, gente, é uma medida empobrecida, a gente sabe disso, né? Porque se a gente pegar uma pessoa que fisiculturista, é puro músculo, né? E a gente vai calcular o MC dele, provavelmente ele não vai estar aqui no peso normal, ele vai estar no sobrepeso ou mais, né? Mas não vai ser um caso de sobrepeso de fato, de obesidade. Então, o que hoje é uma forma mais completa da gente avaliar é a bioimpedância que os nutricionistas fazem, que a gente vai ver a quantidade de massa magra, de gordura, metabolismo, considerando a idade desse paciente. Então, o peso, gente, saiba sempre disso, tenha isso em mente. O peso nem sempre indica saúde, tá? Nem sempre. Por quê? Porque também tem o que eu já vou falar para vocês da obesidade metabolicamente saudável. Mas antes eu quero que vocês vejam aqui a classificação. Quando tem uma classificação 18,5 abaixo, 18,5 e abaixo, a gente considera uma pessoa desnutrida, abaixo do peso. O peso normal é o IMC entre 18,5 e 24,9. Sobrepeso, 24,9 e 29,9. Obesidade grau 1, aqui com a IMC a partir de 30. Obesidade grau 2, 35 a 40, né, arredondando. E obesidade grau 3 ou mórbida é igual ou maior que 40. Hoje a gente não usa mais esse termo mórbida, tá, gente? Deixei aqui porque eu achei bacaninha aqui opa, esqueci o nome aqui. O design aí, né? E a tabela, eu acho que tá bem bacaninha aqui, porém, desconsidere-se mórbida, tá? A gente usa só obesidade grau 3 ou super obesa. Até por conta dos estigmas, né? Gordofobia e tudo mais. Então, a obesidade metabolicamente saudável, o que que é? São pessoas que, fazendo todos os exames, mesmo estando no grau de obesidade, elas estão bem fisicamente, elas estão saudáveis fisicamente. E é 1/3 das pessoas obesas que estão dessa forma, como eu falei para vocês, saudáveis do ponto de vista clínico laboratorial. Então, faz todos os exames, vê que está tudo ok, não tem nenhuma doença. Então, por isso que alguns autores questionam se a obesidade é de fato uma doença crônica ou se ela é uma predisposição, uma condição corporal biológica que favorece o aparecimento de outras doenças. Então, por exemplo, 30 a 50% dessas pessoas desenvolvem comorbidades, mas a maioria se mantém saudável. Então, tenham sempre isso em mente. Nem sempre a pessoa magra é saudável e nem sempre a pessoa com obesidade vai ser doente, tá? Vamos então agora às causas da obesidade. Na verdade, a obesidade ela é multifatorial, então ela tem várias causas, né? Ela é determinada por vários fatores, não é apenas
como muitas pessoas pensam, ah, é falta de força de vontade. A gente ouve muito falar, ah, é falta de vergonha na cara. Às vezes até o próprio paciente internaliza essa ideia, né? Ah, eu não tenho vergonha na cara mesmo, eu como porque eu gosto, eu como porque eu tenho vontade, enfim. E não é isso, não é desleixo, não é falta de vontade, não é falta de vergonha na cara, não é falta de autocuidado, muito pelo contrário, né? São uma série de fatores, uma série de causas que combinadas fazem com que a pessoa tenha uma facilidade em ganhar peso e uma dificuldade também de perder. Então, existem vários fatores que colaboram, né, para essa dificuldade de perder o peso com as dietas e principalmente em manter o peso posteriormente. Então, tem várias pessoas com obesidade que perdem peso muito rápido, que conseguem perder peso rápido. A questão é manter, né, a manutenção. Então, pensando nesses múltiplos fatores, quais são as causas primárias? É o estilo de vida moderno, que a gente sabe que é, hoje é muito fácil ser sedentário, né? A gente tem carro para ir para todo lado, ônibus, metrô, a gente tem controle remoto, a gente tem o supermercado que entrega as compras em casa, as compras que a gente pode fazer online dentro do conforto aqui da nossa casa. Então, os fatores ambientais, fatores pessoais também, como falta da prática de atividade física, nesse sedentarismo que eu comentei para vocês, que às vezes até no shopping, né, a gente pega lá a escada rolante, no prédio, elevador. Então, hoje a gente tem um estilo de vida que favorece muito a falta, né, de atividade física. As escolhas alimentares também, influenciadas por vários fatores, fatores ligados à propaganda, ao marketing, à necessidade de precisar de coisas rápidas, alimentos rápidos, ultraprocessados. Então, tudo isso, estilo de vida moderno, os fatores ambientais, os fatores pessoais, ou seja, as escolhas de cada um também, o que vai comer, se vai fazer atividade física ou não e tudo mais, são as causas primárias. E as secundárias? Aí a gente tem a genética, doenças como hipotiroidismo, uso de medicamentos que muitas vezes traz um ganho de peso. Tem muitos pacientes nossos com antidepressivos, por exemplo, que tem um forte ganho de peso, ou um uso de corticoide. Então, tem vários medicamentos que fazem ter um ganho de peso. E a genética, é claro, que influencia bastante, né? Tem muitas pessoas que acham que só a genética conta. Não, a genética é uma parte significativa, mas não é só a genética. Também tem esses outros fatores, todos que a gente está vendo aqui, tá? Até aqui alguma pergunta, gente? Se tiver, mandem para mim aqui no chat que eu estou de olho, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Até aqui, mas só me digam no chat. Estão compreendendo bem, gente? Estou sendo clara? Acho que vocês não estão conseguindo me ver na tela, né? Para quem entrou depois, gente, eu tô apanhando aqui com o StreamYard, eu costumo usar o Zoom, mas eu queria mostrar para vocês aqui pelo YouTube, que eu achei que ia ser mais fácil o acesso. Então, amanhã eu garanto que isso vai estar resolvido. Vocês vão ver minha carinha aí na tela e não só a apresentação, tá? Mas conversem aqui comigo, gente. Tá dando para entender até agora? Tá fazendo sentido para vocês ou não? Contem para mim aqui quem já trabalha nessa área, quem não trabalha. A Liliane, né? Super querida e presente, eu sei que já trabalha com obesidade e com cirurgia bariátrica também. E os demais, contem para mim. Vamos lá, vou dar continuidade, depois volto aqui no chat. Então, as causas da obesidade é multifatorial e ela vai muito além do que a gente come, quanto a gente come. Por isso que não é só aquela ideia, né? Ah, para emagrecer tem que fechar a boca, fazer atividade física e pronto. Não, não é só o que e quanto come, mas também por que você come, como come, onde, com quem. Então, todas as questões aí ligadas a relacionamentos, a regulação emocional, cultura, estilo de vida, fatores ambientais que favorecem comer rápido, comer devagar, comer de uma forma ou de outra. Então, a Sofideira traz essa frase, né, que eu acho muito interessante para a gente ficar preso só do que e quanto, mas sim por quê, como, onde, com quem, tá?
Inclusive, ela tem um livro muito bacana que chama O Peso das Dietas, que eu recomendo muito a leitura também. Então, gente, o estigma social e a autoestima é um problema, assim, muito grande hoje em dia, inclusive nos profissionais da área de saúde. Infelizmente, ainda existem médicos, profissionais da educação física e até mesmo psicólogos que têm uma gordofobia, que têm uma manutenção desse estigma social que os pacientes com obesidade sofrem diariamente, seja no ambiente de trabalho, no ambiente escolar e até no ambiente doméstico, tá? Então, a gente sabe que a nossa sociedade hoje tem padrões de beleza e de estética muito rígidos e muito cruéis, principalmente com as mulheres. Essa cultura de magreza excessiva, depois essa cultura também do corpo malhado, corpo musculoso, é, então já não basta ser magra, tem que ser magra e musculosa, ou tem que ser magra e com muitas curvas. Então, sempre coisas ligadas à autoimagem que fazem com que a gente se sinta muito insatisfeita com o nosso corpo, por tudo que a gente vê na mídia, nas propagandas, e fique o tempo todo querendo mudar o nosso corpo para ter o corpo da moda, né? E a gente sabe que o corpo da moda ele é extremamente volátil. Se a gente for olhar alguns anos atrás, pessoas muito magras não eram bem vistas, então tinha propaganda de produtos para engordar, né? Para a pessoa ter cara de saudável, como dizia nos comerciais, nas propagandas, né? Então você toma isso para ficar com cara de saudável e não mais com cara de doente. E mostrava pessoas magras na imagem. Então tem algumas notícias, assim, recortes, né, de propagandas antigas que são muito interessantes, que mostram essa discrepância com o que a gente tem hoje, tá? Então, tem até alguns pacientes que falam, nossa, acho que eu nasci na época errada, porque se eu nascesse lá, né, naquela época, nos 30, anos 20, eu seria a pessoa com o corpo dentro do padrão de estética, né, do padrão de beleza. Então, a discriminação do peso, obviamente, traz um impacto, né? No emprego, muitas pessoas não conseguem alguns empregos em função da obesidade, os cuidados da saúde, interações sociais. Então, muitas vezes, essas pessoas têm muita dificuldade de se abrir para um relacionamento, de achar que são dignas de serem atraentes, dignas de ter o amor de outras pessoas. Então, infelizmente, eu tenho pacientes que, nossa, são pessoas super inteligentes, especiais, lindas, porém acreditam que por estar acima do peso não vai atrair o olhar de ninguém, o interesse de ninguém. Então, com uma autoestima muito baixa em função desses estigmas, né? Outros impactos também, diminuição da confiança da autoestima, como eu já falei, e pode às vezes até levar ao isolamento social e à resistência em buscar tratamento. Então, se vocês atendem esse tipo de público, vocês devem saber que os pacientes com obesidade muitas vezes deixam de sair de casa, deixam de ir a um casamento, a uma festa, a um aniversário, por conta da vergonha mesmo, de se sentir inadequado, de sentir que não tem uma roupa adequada para usar. Então, isso tudo é muito triste, assim, né? Muito desconfortável para os nossos pacientes e é algo que a gente precisa trabalhar para mudar isso também. Tanto ajudar os pacientes a lidar com isso, como também mudar isso quando a gente produz conteúdo, por exemplo, nas redes sociais, a gente também ajuda outros profissionais, de repente, a rever algumas posturas, né? E, enfim, é um trabalho de formiguinha, mas acho que vale a pena. Agora, vendo aqui o tratamento, os tipos de tratamento para obesidade, né? Então, a gente viu a obesidade, os fatores mais importantes, agora a gente vai ver o tratamento para daqui a pouco a gente entrar no tema mais específico da bariátrica, tá bom? O que a gente tem hoje em termos de tratamento clínico não invasivo? Nós temos os medicamentos, dietas restritivas ainda, exercícios físicos e mudança no comportamento alimentar e estilo de vida, tá? Tem várias pessoas que, com o uso de alguns medicamentos, até conseguem reduzir o peso e manter, tá? Mas
várias pessoas são resistentes ao tratamento para obesidade com medicamento. E aí acaba ou tendo reganho de peso, ou mesmo não conseguindo emagrecer. Então, hoje mesmo atendi uma paciente que ela está usando o Saxenda há um ano, agora em dezembro vai fazer um ano, e ela não conseguiu emagrecer uma grama, tá? Então, tem pacientes que já têm bons resultados e outros não. Dietas restritivas nem se fala, né, gente? A gente está cansado de saber que não funciona a longo prazo, tanto pela convivência com os nossos pacientes no consultório, pela experiência prática, né, que a gente tem, como também pela referência, pela literatura. Já existem vários estudos hoje confiáveis que mostram isso para gente, que o número de pessoas que têm um tratamento adequado para obesidade com dieta restritiva é muito pequeno, além do que é algo que, se for realmente muito radical, pode ainda desencadear um transtorno alimentar, tá? E tratamento cirúrgico, então, né? O tratamento cirúrgico é assim mais invasivo, é considerado invasivo, porém a gente tem a cirurgia bariátrica, que hoje, como eu sempre digo para vocês, é o tratamento padrão ouro para obesidade grau 3. Então, vocês vão ver daqui a pouco os tipos de cirurgia bariátrica que nós temos hoje, que são aprovadas lá pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E tem um balão intragástrico. O balão intragástrico, gente, muita gente confunde achando que é uma cirurgia. Na verdade, não é uma cirurgia. É um procedimento em que tem sim, né, uma mudança corporal, porque vai ter ali um balão de fato dentro do estômago, mas não chega a ser uma cirurgia. Por quê? Porque depois de 6 meses ou 8 meses, enfim, esse balão é retirado. Então, ele é um procedimento cirúrgico, mas não é uma cirurgia em si, tá? Infelizmente, também os resultados não são muito bons para balão. Tenho vários pacientes que colocaram, que passaram muito mal, tiveram que retirar. Outros acabaram tendo sim emagrecimento, mas depois tiveram reganho de peso quando retiraram o balão, porque não conseguiram mudar realmente o estilo de vida, né? Mudar todos os comportamentos. Então, alguns médicos gastroenterologistas falam que o balão é bom para ganhar dinheiro e para noivas. Que é aquela pessoa que quer emagrecer rápido para o casamento, né, para uma festa, para uma ocasião especial, mas que depois acaba não sendo muito funcional, tá? Não sou médica, né, gente, obviamente, então não vou aprofundar nisso aqui, mas estou falando para vocês da experiência prática que eu tenho. E aí vocês podem me contar também aqui no chat, se vocês têm pacientes que já colocaram balão intragástrico e E se tiveram resultados a longo prazo ou não, se adaptaram bem ou não. Então, é isso. Então, gente, o que a gente sabe, né? Que a cirurgia bariátrica, então, é uma intervenção médica, mas suas implicações transcendem muito a dimensão física, vai muito além desse corpo aí na foto sendo cortado e manipulado. É muito além disso, é muito além de uma simples cirurgia. Ela é apenas o começo de uma jornada de transformação e uma transformação muito positiva caso esse paciente esteja realmente disposto a seguir uma série de outras condições para esse tratamento dar certo. Por isso que a gente sempre fala, a bariátrica ela é parte do tratamento, mas não é o tratamento em si. Então, a gente vai ver depois também que muitas pessoas têm alguns mitos, né, que envolvem a bariátrica, e muitas pessoas que ainda acreditam até hoje, gente, que a bariátrica é milagrosa, é a solução de todos os problemas, que a pessoa vai emagrecer e nunca mais vai voltar a engordar. Hoje, até que, na verdade, a maior parte das pessoas que buscam um pouquinho mais de informação sabem que a taxa de reganho de peso para bariátrica também existe. Então, as pessoas já estão um pouco mais abertas, inclusive, para o nosso trabalho, para entender que nós, psicólogos, podemos ajudar para que eles tenham sucesso com a bariátrica a longo prazo, tá? Mas muitas vezes eles só vão se atentar para isso, se abrir para isso, quando já tem um reganho de peso. Então, tem que ter todo um trabalho na avaliação e no preparo de psicoeducação, de informação
para a gente evitar que o paciente tenha toda essa frustração e só procure a assistência, o tratamento psicológico depois do reganho de peso, tá? Liliane colocou aqui que está bem clara e leve. Que bom, ótimo, obrigada, Liliane. Então, agora sim, gente, a gente vai entrar na cirurgia bariátrica em si, tá? A obesidade, então, como a gente já sabe, é um problema de saúde pública e a cirurgia é uma das principais formas de tratamento hoje para obesidade grave e para obesidade também grau 2 com comorbidades. Ela também é utilizada, gente, para alterar, para ajudar no metabolismo. Então, pacientes com diabetes também fazem bariátrica muitas vezes. Por isso que chamam cirurgia bariátrica metabólica, tá? Por quê? Porque ela ajuda também no tratamento do diabetes. Tem tido muitas pesquisas e resultados bons em relação ao tratamento para o diabetes, mesmo que o paciente não tenha obesidade, tá? E aí, no caso, é um tipo específico de cirurgia, que seria a bypass, que é a desabsortiva, tá? Aí, nesse caso, não é a restritiva, quando mexe apenas no estômago. Quando o paciente tem diabetes, é a desabsortiva, mas logo mais eu vou mostrar para vocês, explicar um pouquinho melhor. Então, a bariátrica, ela ajuda a reduzir o peso e melhorar a qualidade de vida desses pacientes, além de prevenir ou tratar comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, além de também de problema, não coloquei aqui, né, mas estetose hepática, problemas ortopédicos. Os pacientes com obesidade costumam ter muitas dores, né, no joelho, nos pés, nas articulações, enfim, tem uma lista de comorbidades, né? Coloquei só as principais aqui para vocês. Agora eu trouxe mais dados para vocês do Ministério da Saúde, de que em 2011 foram realizadas 32.870 cirurgias bariátricas somente no Brasil. E aí, em 2019, esse número já cresceu bastante, 49.678 mil pessoas no Brasil. Agora, em 2023, certamente esse número também já aumentou muito, depois eu vou até atrás de dados mais recentes. E isso é só no Brasil, tá, gente? O Brasil é o segundo país com maior número de bariátricos, o primeiro é os Estados Unidos, tá? Então, gente, é claro que tem demanda para o nosso trabalho, é claro que tem demanda para a gente atuar nessa área, e é muito importante mesmo que tenha mais profissionais capacitados, porque infelizmente, tem muitos psicólogos que com uma ou duas sessões já dão o laudo para o paciente, nem faz um preparo, né, adequado. Então, a gente precisa mudar esse cenário no Brasil, né? Nós precisamos nos preparar, nos capacitar e sempre nos atualizar para mudar esse cenário. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui com as imagens, as representações aqui, que fica um pouco mais fácil de entender. O sleeve, ela é uma cirurgia que a gente chama de restritiva. Por quê? Porque ela vai, de fato, restringir, retirando uma parte do esôfago. Que parte? É uma parte grande, tá, gente? Uns 75, 80% do estômago, que é simplesmente removido, retirado. E por que chama sleeve? Sleeve é manga em inglês, né? Manga, né, como se fosse manga do braço, né? De uma blusa. Então, fica assim, ó, bem parecendo um formato de uma manga mesmo, mais estreitinho. E dessa forma, o estômago reduzido, claro, né? Cabe menos alimento e o paciente vai ter uma redução significativa de peso. Já o bypass é o que a gente chama das desabsortivas, cirurgias desabsortivas, ou seja, vai mudar também a absorção, não vai só reduzir o espaço do estômago, mas vai mudar a absorção intestinal também. Por conta dessa mudança, mexendo no intestino também, acontece que o paciente corre mais risco de ter desnutrição se não tiver uma boa reposição de vitaminas, de proteínas e tudo mais. Então, a bypass é feita quando o paciente tem que engordar mais, é uma obesidade mais grave, porque a sleeve ela tem uma redução significativa, porém a bypass tem uma redução maior de peso, e também nos casos quando o paciente tem o diabetes tipo 2, é indicado bypass, quando tem refluxo gastroesofágico, tá? Então,
essa cirurgia bypass e as sleeves são as mais procuradas, são as mais realizadas no Brasil hoje, tá? Porém, eu coloquei as outras dois tipos também, que é a derivação biliopancreática e a banda gástrica ajustável, que são cirurgias pouco realizadas, mas ainda são realizadas. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica leva em consideração esses 4 tipos de cirurgia. Então, por isso que eu coloquei para vocês. A equipe onde eu atuo, o médico, né, gastroenterologista que eu sou parceira lá na equipe, ele faz só essas duas aqui, sleeve bypass, tá? Então, eu nunca atendi nenhum paciente que fizesse esses dois tipos aqui, da banda e da derivação, mesmo quando eu atendia paciente, outros cirurgiões, também nunca veio. Mas vamos lá, derivação. A pessoa consegue ter uma maior ingestão de alimentos quando ela faz a derivação biliopancreática e ela promove uma perda grande de peso também. Mas qual que é o problema dela? Pode ocorrer problemas aqui como desnutrição, diarreia, flatulência, deficiência de vitaminas. Então, os pacientes reclamam muito dessa questão de diarreia e flatulência, né? O cheiro das fezes é algo que é muito incômodo. E ela corresponde só a 5% dos procedimentos feitos no Brasil, tá? Então, tem toda também a redução aqui do estômago, certo? Olha aqui o estômago todo grampeado, também formando uma manga. Só que aí tem um desvio não só no intestino, mas na parte, por isso que chama biliopancreática, a parte que é ligada ao pâncreas, que tem toda aqui uma ligação só no finzinho do intestino, e aqui já bem próximo do intestino grosso. Então, o alimento corta, vamos dizer assim, um grande caminho, por isso que às vezes as fezes têm um cheiro, um odor mais forte, a pessoa acaba tendo diarreia, flatulência, deficiência de vitaminas, porque realmente ela é mais invasiva, tá? E a banda gástrica ajustável, ela tem essa banda aqui, ó, de silicone, que fica, esse aparelhinho fica subcutâneo. E ultimamente também não tem sido muito utilizada, porque o resultado final não é tão satisfatório. E essa banda gástrica, ela representa também só 5% dos procedimentos realizados no país, tá? Então, contem para mim, quem trabalha com paciente já faz avaliação para cirurgia bariátrica, vocês que estão aqui comigo ao vivo, alguns dos pacientes de vocês já fizeram esses dois tipos de cirurgia, banda gástrica ou a biliopancreática? Contem para mim. A minha experiência só bypass existe, mas depois eu gostaria que vocês contassem para mim se vocês já atenderam pacientes que fizeram essa cirurgia e o que eles relatam, enfim, caso tenham atendido, como que foi a experiência deles, tá? Bom, visto aí os tipos de cirurgia que a gente tem hoje no Brasil, vamos ver mais a fundo agora a questão do que está por trás da cirurgia, né? Por que é tão importante que a gente esteja preparado e capacitado para lidar com as particularidades da bariátrica, né? Ou seja, já que a gente viu, então, ok, a cirurgia assim, assado, a questão física tá aí, tá? Mas o que está por trás? O que vai além da cirurgia? Então, agora a gente vai entrar na parte mais profunda e que cabe mais à nossa atuação, que são os desafios psicológicos. A gente sabe, então, que a bariátrica ela traz mudanças drásticas na dieta. Por quê? Porque a dieta líquida pós-cirúrgica, ela é muito radical. O paciente vai ficar durante muitos dias tendo só como alimentação copinho de 5 ml ali de meia hora, de um caldinho ralo, né, de uma sopa, como dizem, né, uma aguinha suja. Depois ele vai para uma refeição pastosa, purezinho, creme, iogurte. Depois ele vai para comida amassadinha, carne moída, um purê, um arroz amassadinho. E aí só depois, na próxima fase, é que ele vai ter uma introdução dos alimentos normais. E então, muitos pacientes sentem muita falta da mastigação durante a dieta pós-cirúrgica. Tem pacientes que chegam até a sonhar que estão comendo, né? Tem pacientes que perguntam se pode mastigar alguma coisa e depois cuspir. E aí a gente
precisa orientar, então, os pacientes que não pode. Por quê? Se o paciente começa a mastigar algo e, por algum motivo, se distrai ou se assusta, né, a gente tem um movimento involuntário da língua jogar o alimento para trás. Então, o risco desse paciente engolir algo sem querer é muito grande, mesmo que seja um chiclete, por exemplo. E aí, o que acontece? O paciente vai precisar correr para o hospital, fazer uma endoscopia, e dependendo, né, se for um alimento, pode chegar até a óbito. Por quê? Porque o estômago, o intestino, ele ainda está em cicatrização. Então, pode haver um rompimento do estômago e esse paciente tem uma infecção generalizada. Então, é muito importante que a gente sabe, né, que o número de óbitos é pequeno, porém precisa ter muita psicoeducação, muita consciência do paciente sobre isso, para a gente entender, ok, esse paciente está apto para passar por esse processo. Principalmente, né, observando se ele tem uma rede de apoio também para passar por esse processo. Na aula de amanhã, a gente vai aprofundar mais isso, tá, gente? Os casos de indicação, contraindicação, e a gente vai entender isso tudo mais a fundo. A questão do sentimento do luto pelo eu anterior, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas a pessoa quer tanto emagrecer, quer tanto mudar de vida, mudar de corpo, como assim vai ter um luto, né, desse eu anterior? Ela quer mais é se livrar do corpo anterior, vamos dizer assim. Muitas vezes é mesmo, é isso mesmo. Porém, principalmente os pacientes que são obesos desde criança, eles acabam tendo um estranhamento muito grande de um corpo magro que ele nunca teve, ele ou ela nunca teve. Além disso, há um estranhamento, muitas vezes, das pessoas que convivem com o nosso paciente, da família, dos amigos. Então, é como se estivesse perdendo mesmo uma parte do corpo. Então, tem pessoas que lidam bem com isso, tem outras que não. O nosso corpo, né, ele muda muito mais rápido do que a mente consegue processar. Então, eu gosto muito daquela metáfora, daquela analogia que a gente pode fazer com os pacientes para explicar essa questão da percepção da imagem corporal, das mudanças corporais após a bariátrica, que é dizer, né, bom, o teu corpo, ele vai descer o prédio de escada, né? Desculpa, eu falei errado. O teu corpo vai descer o prédio de elevador. Então, você vai ter emagrecimento rápido. Porém, a sua mente, o seu processamento vai descer de escada. Então, o corpo vai de elevador e a mente vai de escada. Ou seja, não tem um pareamento assim, sabe? Às vezes, tem pacientes, tem pesquisas que mostram que pacientes chegam até 1 ano até conseguir se enxergar realmente do jeito que estão. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai numa loja pedir um número de uma roupa maior do que ela usa, porque ela não percebeu que ela já emagreceu bastante. Às vezes a pessoa vai ter um estranhamento grande quando ela vê uma foto ou um vídeo, ou quando as pessoas comentam, nossa, como você tá magra. E a pessoa, mesmo se olhando no espelho, ela não consegue ainda se ver magra. Então, isso é normal, tá, gente? A gente pode, no pós-operatório, acalmar nossos pacientes em relação a isso, porque é normal ter essa dificuldade de se perceber como, de fato, ela é, tá? Após a bariátrica. Tem pacientes que levam meses para ter essa percepção, e, como eu disse, tem pacientes que chegam até a 1 ano. Também outro desafio, gente, é o medo do reganho de peso. Então, a gente sabe, né, que os pacientes já chegam muitas vezes para a bariátrica já com medo de engordar. Então, algumas pessoas, inclusive da família, ficam muito no ouvido da pessoa, né? Poxa, será que você já não está comendo muito, não? Né? Olha o tamanho do seu prari, vai acabar engordando desse jeito, hein? Então, além do medo pessoal, também tem os comentários, as críticas, o medo de quem convive com a pessoa que fez bariátrica. A nova imagem, seu impacto no autoconceito e relacionamentos interpessoais. Então, infelizmente, tem pacientes que passam pela bariátrica, né, e comentam com a gente depois, falam, nossa, eu já ouvi, por exemplo, da minha mãe, falar, nossa, será que você não tá magra demais? Não, tá estranha, tá com cara de doente. Ó, desse jeito você tá ficando esquelética. E muitas vezes a pessoa tá no peso normal, eutrófico. Mas a família toda muitas vezes é obesa,
ou estava acostumada a ver essa pessoa sempre gordinha. Então, muitas vezes tem um estranhamento e até um preconceito da própria família, dos amigos, do marido, da esposa. Às vezes essa mudança de imagem também, a pessoa fica mais vaidosa, né, mais cuidadosa consigo mesma, e isso muitas vezes gera ciúmes, então gera problemas nos relacionamentos, no casamento, de ciúme, de medo de traição. Então tem várias coisas que estão envolvidas, né, por trás dessas mudanças. E a falta de rede de apoio é uma coisa que prejudica demais no pós para o paciente pós-bariátrico. Por quê? Imagine você, né, querendo mudar todo o seu estilo de vida, alimentação, e aí você mora com pessoas que o tempo todo estão lá ainda comprando muita Coca-Cola, muito doce, abre a geladeira, né, e vê aquele monte de ultraprocessados, de coisas que são muito palatáveis e gostosas, e as pessoas, às vezes, até com comentários de tipo, nossa, você vai comer só isso? Então tem o que a gente chama dos policiais do prato, ou achando que a pessoa já está comendo muito, e que vai engordar, ou achando que a pessoa está comendo muito pouco e vai ficar doente. Então, a falta de rede de apoio é muito complicado. Eu não sei vocês, até vocês podem contar aqui no chat a experiência de vocês. Quando um paciente faz a bariátrica e o marido ou a esposa faz também, a gente tem mais chances de, de ter uma manutenção de peso. Por quê? Porque os dois estão alinhados numa mudança de estilo de vida. Os dois estão com o estômago ali reduzido e tendo que cuidar, né, mais da saúde. Então tem mais chances de dar certo, por quê? Por conta dessa rede de apoio, tá? Então, esses são alguns dos desafios psicológicos que a gente tem e que temos que estar atentos, né? E eu queria mostrar para vocês também alguns mitos comuns aqui. Tomar uma água aqui. Já ouviram esses mitos, gente? De que a bariátrica é o caminho mais fácil para perda de peso. Óbvio que não é uma realidade, não tem nada de fácil. Exige esforço, adaptação, vigilância contínua. Imagine o que é passar por esse pós-operatório que eu falei da dieta líquida, pastosa. São 40 dias, gente, desafiadores. Então, não tem nada de fácil passar por uma cirurgia, não tem nada de fácil pós-operatório e não tem nada de fácil você ter que ter um acompanhamento contínuo com a equipe multidisciplinar para você conseguir manter esse novo estilo de vida. Outro mito comum: a cirurgia resolve todos os problemas de obesidade. Realidade, é uma ferramenta, não uma cura milagrosa, a gente sabe disso. Muitos pacientes podem ter complicações ou não perder tanto peso quanto esperavam. Isso acontece também, tá, gente? Muitos pacientes não conseguem seguir tão à risca no primeiro ano, um ano e meio após a cirurgia, e não conseguem chegar à meta de peso, a meta médica de peso. A maioria consegue se seguir, né, direitinho, vai ter sim um emagrecimento de 30%, 45% do peso, dependendo do tipo de cirurgia que fizer, mas existem alguns pacientes que realmente não conseguem atingir a meta de peso, e daqui a pouco vocês vão ver um dos motivos para isso, tá? Até aqui, gente, conversem comigo. Tem dúvidas, comentários? Vocês que estão aqui comigo ao vivo atendem já pacientes bariátricos ou não? Contem para mim e me digam se estão tendo alguma dúvida. Eu vou seguindo, tá bom? E aí, quais são as verdades, né, por trás da cirurgia? Então, precisa de um rigor alimentar muito grande na mudança de estilo de vida. Por quê? Porque a pessoa tem que estar muito atenta aos nutrientes, vitaminas, acompanhamento nutricional. Inclusive, gente, essas reposições de vitaminas, proteínas são caras. Então, existe aqui um investimento financeiro grande também, que muitas vezes os nossos pacientes não têm consciência, não estão preparados. E, dependendo do tipo de cirurgia, é para o resto da vida que precisa fazer essas reposições. Então, tem alguns pacientes que fazem no início, depois não fazem mais, por conta do custo alto, por conta mesmo da disciplina, né, da organização. O exercício é parte fundamental, tanto na manutenção como na perda de peso, e também
na saúde como um todo. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que já está fazendo 5 anos de bariátrica e ela está com um problema grave na coluna. Por quê? Porque ela não fez, ela até fez atividade física, mas ela não fez musculação. E aí o que aconteceu? Como ela não fortaleceu a musculatura dela, com a bariátrica teve ali uma perda de proteína e não fez a reposição tão bem feita assim, o que aconteceu? O músculo dela não estava conseguindo sustentar direito a região da coluna do corpo. Então, a gente mesmo que trabalha sentada, né, o dia todo, se a gente não fortalecer a nossa região do abdômen muscular aqui no core, a gente vai ter dor de coluna, a gente vai ter problemas na sustentação do nosso corpo. E o paciente bariátrico pode ter mais problemas ainda nesse sentido. Então, precisa ter também aqui um cuidado muito grande com a atividade física e principalmente musculação. O acompanhamento médico, a pessoa precisa fazer de tempos em tempos análises laboratoriais, exames, ajustes na medicação para ver se tem uma vitamina que está em falta ou não, fazer um monitoramento das comorbidades. Felizmente, a maior parte das comorbidades se resolvem após a bariátrica. Então, muitas vezes o paciente não tem mais hipertensão, não tem mais diabetes, pode se livrar desses medicamentos, desses problemas de saúde. Então, às vezes, ele tem mais gastos aqui, ó, com vitaminas, proteínas e tal, mas também acaba podendo retirar vários outros medicamentos, o que é muito bom. É muito melhor a gente tomar vitamina, proteína e fazer esse tipo de reposição do que tomar remédio para pressão alta, diabetes e tudo mais, né? Mas a gente precisa conscientizar os pacientes que esse acompanhamento é por toda a vida. Então, às vezes eu atendo paciente bariátrico que procura muito tempo depois com reganho de peso, que às vezes faz 2, 3 anos que não volta no médico, né? Então, é complicado. Às vezes o paciente está com sintomas de depressão, mas a gente vai investigar, o paciente vai fazer exames, investigar, às vezes é desnutrição. Às vezes é falta de alguma vitamina, não só a vitamina D, mas outras também, B12, ferro. E aí o paciente se sente desanimado, sem energia, apático, e às vezes a gente pode confundir com sintomas de depressão. Então é algo que a gente tem que ficar muito atento, tá? Ainda sobre esse aprofundamento da cirurgia bariátrica e saúde mental. Quais que são as comorbidades principais para os nossos pacientes com obesidade que passam pela bariátrica? Depressão, ansiedade e transtornos alimentares. Dentro da saúde mental, essas são as comorbidades principais, tá? Na aula de amanhã, eu vou até trazer mais dados para vocês também, da epidemiologia e dessas comorbidades associadas à bariátrica, tá? Desafios emocionais. Bom, a gente tem como desafio a possibilidade de depressão pós-cirúrgica e o alcoolismo. Por isso que o acompanhamento pós-bariátrico é muito importante, por isso que é importante na avaliação antes da cirurgia a gente verificar o comportamento e o uso e abuso de álcool, tá? Por quê? Porque a gente sabe, se a única fonte de prazer do paciente é a comida, quando ele não pode mais ter a comida para regular as emoções e não tem todo um tratamento e uma outra substituição, né, de opções para ter regulação emocional, esse paciente pode deprimir. Por quê? Porque o único prazer na vida era comer, você tira a comida da pessoa, como que ela fica? Né? Fica depressiva, fica desmotivada, sentindo que não consegue resgatar outros prazeres na vida. Então, por isso a terapia ou acompanhamento psicológico é super importante, tá? E no caso do alcoolismo também. Felizmente, a gente tem uma taxa aí significativa, né? Com certeza, se você atende pacientes nessa área, ou mesmo que não atenda, você já deve ter ouvido falar de pacientes que acabam mudando a válvula de escape da comida para o álcool. Então, principalmente se já existe uma tendência genética na família, ou principalmente dependendo da relação que o nosso paciente tem com o álcool, tudo isso tem que ser levado em conta, tanto no pré quanto no pós-bariátrico, tá? Suporte psicológico. É claro que é muito importante o preparo pré-cirúrgico
E o acompanhamento no pós-operatório, isso vocês estão cansados de saber, né? Mas muitas vezes a gente não sabe como fazer. Então, essa jornada aqui vai trazer para vocês na aula de amanhã e depois de amanhã muito mais informações, dados e orientações para essa parte do pré, né, da avaliação e do pós-operatório, que é no dia 9, que a gente vai falar do pós-operatório, tá? Então, hoje a gente tá vendo aí o que está por trás da cirurgia, né? Por que não é apenas uma cirurgia, mas sim uma, uma mudança que envolve mil questões, né? Cognitivas, comportamentais. Então, o nosso papel, qual que é? Vai muito além de cuidar do comportamento alimentar do nosso paciente, de mudar o comportamento alimentar, vai muito além disso. Por quê? Porque a gente vai ajudar também a desenvolver habilidades sociais, habilidades interpessoais. E essas mudanças de habilidades, gente, como por exemplo, conseguir falar não para as pessoas, não ter mais aquela síndrome da boazinha ou do bonzinho ou do palhaço, que para tentar compensar a obesidade, a pessoa às vezes quer ser a engraçada da turma, ou a boazinha da turma, ou a boazinha no casal, na família. Então, essas mudanças, quando a gente ensina os nossos pacientes a cuidarem mais de si mesmo, se priorizarem, se colocarem em primeiro lugar, ter uma autoestima melhor, muitas vezes essas mudanças podem desagradar pessoas e gerar conflitos. E aí a gente precisa ajudar os nossos pacientes a lidar com isso, para que não tenha, às vezes, um desejo até inconsciente de voltar a ter a obesidade, voltar a engordar, porque a gente sabe que isso também pode acontecer. Às vezes há um desajuste tão grande que a pessoa, inconscientemente ou conscientemente, ela pensa assim: ah, quando eu era gorda, eu não brigava tanto com meu marido, né? Ah, quando eu tinha obesidade, eu não tinha tanto problema com a minha mãe, com a minha irmã, né? Que ficam falando aqui no meu ouvido, que ficam falando que agora eu tô uma pessoa chata. Porque às vezes não é que a pessoa é chata, é porque agora ela tá com uma autoestima melhor e tá realmente se colocando em primeiro lugar e aprendendo a falar não para as pessoas. Enfim. A gente precisa também ajudar o paciente a ajudar a se colocar como prioridade, se respeitar e, acima de tudo, se amar. A gente sabe que isso vai gerar um impacto nos relacionamentos, mas o que a gente quer é que o paciente dê conta de bancar isso e, principalmente, se beneficiar com isso, com essas mudanças. Nem que seja para rever os relacionamentos, né? Como um casamento, por exemplo, um namoro, nem que seja para rever, caso seja um relacionamento tóxico, disfuncional, com a família, com o marido ou com a esposa. Então, o que a gente precisa ajudar é isso, né? Que o paciente realmente se coloque como prioridade, se respeite e se ame acima de qualquer coisa. Então é isso, gente. Vamos recapitular. Olha só, 9h20. Combinei com vocês aqui em média 1h30 do nosso encontro, sem enrolação, bastante conteúdo para vocês. Então vamos recapitular aqui tudo que a gente viu na aula de hoje. Nós vimos então a demanda de atuação na nossa área, para avaliação, acompanhamento, tanto a área de tratamento para obesidade, né? Essa área do comportamento alimentar, como para a cirurgia bariátrica. Então, nós vimos a epidemiologia, o quanto os números estão crescentes no Brasil, e quanto tem gente aqui para a gente ajudar, né? A gente vê as definições da obesidade, o que é, o que não é, as causas que são multifatoriais, a gente esmiuçou, né, essas causas, que é um amontoado de coisas que estão envolvidas. Nós falamos um pouco sobre estigma social, autoestima, os tipos de tratamento para obesidade, os não cirúrgicos, cirúrgicos, definição e os tipos de cirurgia bariátrica hoje que são feitas no Brasil, os desafios psicológicos e o nosso papel nessa área, os mitos mais comuns e a mudança, a importância da mudança do estilo de vida. Então, a gente viu tudo isso na aula de hoje. Quero saber aqui se tem dúvida ou não. Se vocês gostaram da aula de hoje, não, o que vocês estão pensando? Troquem figurinhas comigo. E, gente, vou dar um spoiler para vocês da aula de amanhã.
tá? A aula de amanhã tá muito legal, muito completa. E aí, o que que a gente vai ver amanhã, na aula 2? A gente vai ver a chave para uma cirurgia bem-sucedida, o que precisa ter para ser uma cirurgia bariátrica bem-sucedida, os objetivos da avaliação e do preparo. Então, a gente vai ver cada um dos objetivos, as indicações e contraindicações da bariátrica, como eu falei para vocês, vou passar aqui os dados atualizados, os principais passos da avaliação, um verdadeiro checklist aqui que eu vou dar para vocês. Como que é a equipe multi, quem faz parte da equipe multi, que a gente pode, inclusive, formar aos poucos, a gente pode entrar dentro de uma equipe, como a gente pode a gente mesmo formar a nossa equipe. A definição de transtornos alimentares, comer transtornado e comer normal. O que é cada uma dessas coisas e como que pode surgir o comer transtornado, que impacto que ele tem, né, na vida da pessoa. Nós vamos ver também relação entre cirurgia bariátrica e os transtornos alimentares, inclusive alguns dados aqui de pesquisa, e a prevalência também dos transtornos alimentares nessa área da cirurgia bariátrica. É muita coisa, a aula de amanhã está muito legal. Eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui no ao vivo comigo, plena 9h30 da noite, depois de um dia de atendimento, de trabalho. Então, eu sei que vocês que estão aqui estudando, aprendendo, são pessoas dedicadas e que eu quero muito que estejam aqui perto de mim, tá? Que vocês possam fazer parte da comunidade de referência que nós temos lá no WhatsApp. Deixa eu voltar aqui para outra tela. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Que eu apanhei tanto aqui com esse StreamYard que eu amanhã eu vou ter que. Cadê, gente? Oh, meu Deus. Sair da tela cheia. Quero conversar aqui com vocês um pouquinho. Acho que é aqui. Pronto. Enfim, peço desculpa para vocês que estavam aqui que não conseguiram me ver, porque é muito chato a gente ver só a apresentação, né, do Canva e do PowerPoint, sem a gente ver a cara de quem está falando com a gente. E amanhã esse problema vai estar resolvido, tá? Mas a aula vai ficar gravada, vai estar aí no canal do YouTube acessível para você ver, rever. Então, se precisar fazer anotações, tirar dúvidas também comigo depois, estou aqui e espero vocês amanhã para a nossa aula. Estejam comigo ao vivo, tá? Porque é uma oportunidade de você tirar dúvidas e conversar comigo, tá? E também, no dia 9, a gente vai abrir as vagas para o curso de capacitação, que é um curso super completo. Depois eu vou mostrar o curso por dentro para vocês, para quem quer dar um passo além, para quem quer aprofundar ainda mais. Mas para quem não é o momento, fica aqui na jornada, porque você vai aprender muita, muita coisa também, que vai te ajudar na sua prática, no seu dia a dia, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até amanhã.